Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. Quero convidar você para meditar comigo sobre o que fazer com a ansiedade, ou como tratá-la, como vencê-la. Para tanto, gostaria que você conferisse comigo a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, onde está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Já de início queremos destacar que a nossa reflexão aqui é uma reflexão bíblica, é baseada e fundamentada nos princípios da palavra de Deus, sobre aquilo que Deus nos orienta, como lidar com todas estas situações, e aqui no caso, a ansiedade. A ansiedade é definida pelos dicionários como sendo um desconforto físico e psíquico. É um exagero de angústia, é um exagero de aflição. Ou ausência de tranquilidade. Aquilo que demonstra ou possui medo, temor. A psicopatologia, que é a ciência que estuda as doenças do campo psicológico, define ansiedade como sendo uma condição emocional de grande sofrimento. E isso definido ou definida pela expectativa de um acontecimento inesperado, perigoso, frente a qual ou diante do qual o indivíduo ou a pessoa se acha sem saída, indefeso, sem solução. Algumas causas da ansiedade são as condições sociais, espirituais, emocionais. Causas sociais para a ansiedade pode ser os cuidados ou as preocupações excessivas, seja com a saúde, seja com as dívidas insolúveis, seja com a própria existência. Causas emocionais são os medos e as inseguranças diversas. As causas espirituais pode ser a fé vacilante ou a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Alguns sintomas da ansiedade podem ser os seguintes: no nível emocional, as variadas perturbações mentais. No campo físico, pode ser a fadiga, as insônias, a indisposição em relação àquilo que a pessoa tinha disposição em fazer. Em sentido espiritual, um dos sintomas da ansiedade é a falta de vontade de ler a Bíblia Sagrada ou de fazer orações a Deus. Os distúrbios de ansiedade ou provocados pela ansiedade, dentre eles a própria depressão, é um fator que causa inúmeras mortes em todo o mundo. A Bíblia Sagrada está dizendo no texto em que lemos em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que precisamos fazer com a ansiedade? As próprias palavras de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, na versão da Bíblia NVI, diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. O segredo está em lançar sobre o Senhor as ansiedades. O segredo está em entregar a Deus as nossas preocupações. E como fazer isto? Aqui eu vou usar uma figura sobre as mãos. Vamos falar aqui de duas mãos, as mãos da entrega. Preciso entregar ao Senhor, preciso lançar sobre Ele toda a ansiedade para que eu desfrute em minha vida o que o texto está dizendo. Ele cuida de vocês. A primeira mão da entrega é a busca, a oração, o clamor, esse diálogo sincero com Deus. Quando lemos o Salmo de número 34, a Bíblia está dizendo no versículo 4: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aqui nós temos um exemplo de experiência do salmista, registrado na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e é um remédio, um conselho, um ensinamento para nós. O salmista testificando, testemunhando e dizendo: busquei ao Senhor e Ele me respondeu,
livrou-me de todos os meus temores. Não será diferente com aqueles que buscarem ao Senhor. Terão sim, receberão sim de Deus resposta para as suas questões e livramento para os seus medos, para os seus temores. É a mão da entrega, da oração, da busca, do clamor, da súplica. A outra mão é a mão da confiança, porque quando entregamos alguma coisa a alguém, precisamos confiar que este alguém resolverá o nosso problema. Quando lemos o Salmo de número 37, versículo 5, a palavra de Deus está declarando assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Precisamos confiar no Senhor. E confiar implica em crer, em acreditar, tanto na intenção quanto nas palavras e no poder do que disse alguma coisa e que será feito em nosso favor. Deus está nos dizendo que precisamos entregar a Ele o nosso caminho, a nossa vida, confiar nele. E aí sim, Ele tudo fará, como diz o texto bíblico. O que fazer com as ansiedades? Elas devem ser levadas ao Senhor, entregues ao Senhor, pela oração e pela confiança. E Deus dará com certeza vitória àqueles que assim o fizerem. Portanto, amado amigo e amado irmão, lancemos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, porque Ele cuida verdadeiramente de cada um de nós. Amém? Deus abençoe você.